partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E dando continuidade sobre o tema inflação, é um assunto muito importante que todos nós conheçamos e saibamos, justamente porque afeta o nosso dia a dia. E hoje eu gostaria de aprofundar sobre dois tipos de inflação que eu comentei no programa anterior, de forma a exemplificar melhor, que a gente vai aprofundar nisso e trazer aqui uma forma um pouco mais didática, para que a gente entenda bem como é que funciona essa dinâmica. Então eu vou me ater a dois tipos de inflação, a inflação de oferta e a inflação de demanda. Aqui a gente pode colocar, vamos mudar os nomes. Vamos pensar assim, quem é a oferta nesse caso? Vou usar como exemplo aqui um produtor rural, usar como exemplo de produto o café. Então, quem que é a oferta? É o produtor do café. Quem que é a demanda? Demanda aqui seriam os clientes, os consumidores do café. Vamos colocar como exemplo o produtor do café e o cliente consumidor do café, tá certo? Então nós temos aqui a oferta e a demanda. Vamos imaginar que no mundo todo pare de produzir café. Apenas o estado de Minas Gerais aqui no Brasil que produz café. O que vocês acham que aconteceria com o preço do café? Ele se elevaria e muito, subiria demais o preço do café. Justamente por quê? Porque tem a mesma quantidade de consumidores, então perceba que não mudou, aconteceu nada com os consumidores, nada com os clientes. O que aconteceu foi que a produção, os produtores de café não estão produzindo. Apenas um estado no mundo todo, um estado no Brasil aqui no mundo todo, produz café. Então o preço aqui subiria drasticamente porque não conseguiria atender a demanda, não consegue atender a quantidade de clientes. Tem pouco café para muitas pessoas. Então isso faria com que os preços subissem. A gente viveu isso recentemente, com a elevação dos preços do café por conta aí de um país que deixou de exportar. Então pense bem, nesse sentido a gente tem a inflação. Aqui a gente tem configurado a inflação de demanda. Quantidade de pessoas continuou do mesmo jeito, só que a produção caiu demais, drasticamente. Poderia acontecer também uma inflação de demanda se a quantidade de oferta, a quantidade de produtores rurais continuasse a mesma. Vamos pensar assim, existe a mesma quantidade de produtores de café, igual, mas tem mais consumidores querendo. Mais consumidores, aumentou a quantidade de clientes, de consumidores querendo café. E isso fez com que o preço do café subisse também. Então aqui a gente tem essa dinâmica da inflação de demanda. Então isso acontece todos os dias. Todos os dias nós temos variações nos preços dos itens. Então a gente tem variação no preço do café, variação no preço do trigo, variação no preço da soja, variação no preço do milho, variação no preço de vários itens alimentícios, usando o exemplo aqui agrícola, que afetam o nosso dia a dia. Agora, indo para a inflação de oferta. Então vamos usar o mesmo exemplo. Existe aqui o produtor rural do café e também o cliente final consumidor do café. Quando que a gente pode falar que houve uma inflação de oferta? Quando os preços do custo do produtor rural aumentaram. Então vamos pensar assim, não aconteceu nada com os clientes, com os consumidores do café, continua a mesma coisa. O que aconteceu foi que o preço de custo para que seja produzido o café aumentou. Então o preço, vamos pensar que em poucos meses o preço dos combustíveis aumentou, o preço da mão de obra aumentou, o preço ali do adubo, por exemplo, aumentou. Então, o produtor rural do café, o cafeicultor, ele teve um aumento do seu custo. Ele sofreu ali um aumento no custo para produzir o café. E com isso, ele vai ter que repassar esse custo. E quando ele vai repassar esse custo que ele teve a mais, ele faz com que o preço do café também suba. Então, perceba que nesse caso, a gente tem essa dinâmica de inflação de oferta e inflação de demanda. Então aqui, nesse último caso, é um exemplo de inflação de oferta. Então repare que não é nada demais, É apenas a gente enxergar como que acontece na economia. E isso é normal, porque a nossa economia hoje, como eu falei nos programas anteriores, ela é extremamente globalizada. Então nós temos aqui uma junção do que acontece em outros locais do mundo, afetam aqui a nossa economia.
Hoje é muito difícil da gente estar assim desligado do restante do mundo. Então, constantemente nós estamos sendo afetados pela inflação de oferta ou pela inflação de demanda. Isso faz com que os preços variem também. Hoje eu gostaria apenas de trazer esse detalhe, esse aprofundamento com relação à inflação de oferta e de demanda. Agora você já sabe, quando alguém te perguntar ou quando você vê o preço subindo de algum item, você já sabe por qual motivo você pode ali justificar esse aumento. E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira, um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.